Então, vamos para a palavra, Romanos capítulo 8, versículo de número 12. Nós estamos na série O Evangelho que Liberta. O tema da palavra hoje é Transformados pelo Espírito. É um tema muito importante para nós. Quantos querem ser transformados pelo Espírito todos os dias? Quantos querem viver de acordo com a vontade do Espírito sobre a sua vida? Nós queremos, irmãos. E tem jeito, viu? Eu quero que você entenda nessa noite que tem como ser transformado pelo Espírito. Não é um bicho de sete cabeças, não é impossível, é para nós. Todos nós que somos chamados por Deus, todos nós que aceitamos Jesus como seu Salvador, todos nós que entregamos a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser mudados pelo Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aí no versículo 12. Olha aí. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, não, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí depois você vai acabar de ler a questão da glória futura, dos mais que vencedores na sua casa aí, né? Você continua lendo Romanos 8 lá na sua casa. Nós só vamos ficar hoje um pouquinho aí presos no versículo 12 e 13. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor preparou os nossos corações, preparou o seu povo para que está, para ouvir essa mensagem do Senhor. Pai, tem misericórdia de mim. Quero ser usado pelo Senhor nessa noite, quero ser direcionado pelo Senhor nessa noite, que a tua glória, tua graça, o teu amor e o teu favor esteja sobre nós. Que o Senhor nos use para que possamos pregar a tua palavra, falar do teu evangelho e viver de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmão, versículo 12. De modo que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Irmãos, seria muito bom se nós não tivéssemos os desejos da carne, as vontades da carne. Quantos gostariam de não ter que lutar com essa luta diária e que tanto nos aflige, que tanto nos decepciona? Tiago vai dizer que as guerras estão por causa disso, né? As nossas guerras é por causa dos nossos desejos, nossas lutas. Nós enfrentamos guerra por causa das nossas cobiças, por causa das nossas vontades, porque nós nos inclinamos pelos desejos da carne. Em quantas lutas nós enfrentamos? De fato, irmãos, a carne, ela não quer que você seja liberto dos pecados. A carne quer que você fica acorrentado. Mas uma coisa eu sei, nós temos que entender: em Cristo Jesus nós somos libertos. Nós não temos que pagar nada ao velho homem. Nós falamos sobre isso aqui já. Na verdade, domingo a gente falou sobre isso, né? Nós não devemos nada à carne. Nós não devemos, né, os nossos pecados, os nossos desejos, não devemos mais, porque em Cristo nós somos libertos, nós somos novas criaturas, novos homens, novas mulheres, somos transformados pelo Senhor. O homem, Cristo sendo formado em nós. E isso tem que estar muito claro em nós. Porque quando a gente for tentado, nós temos que dizer o seguinte: olha, eu não sou mais desse povo, eu não sou mais desse mundo, eu não sou mais, a minha vida não é mais
uma vida de pecado, uma vida entregue às minhas vontades. Hoje, Cristo vive em mim. Lembra quando Israel foi sair do Egito, após ter saído do Egito? O que eles queriam? Eu quero voltar. Eu quero comer as comidas do Egito. Moisés, olha o tanto que Moisés sofreu com aquele povo, irmão. Porque o povo queria voltar por causa das dificuldades, mesmo Deus suprindo. Irmãos, nós precisamos entender que tentar viver na carne, tentar viver segundo os desejos da carne, é igual viver livre como se fosse escravo. É igual viver a liberdade que Cristo deu para nós, escravo. É você ter a liberdade de andar, de caminhar, mas viver como um prisioneiro dentro de uma cela. Viver os desejos da carne é um problema muito grande. Então, o apóstolo Paulo, nesse ponto, ele está dizendo para nós, olha, você não deve à carne. Como estão entendendo aqui? O apóstolo Paulo sendo claro, irmãos, em Roma, vocês não devem nada à carne, vocês não têm nada que escolher o pecado. Todos nós aqui já fomos libertos de alguma coisa. Né? Se a gente olhar no passado, como a gente vivia, como a gente andava, os vícios que a gente carregava, o Senhor tirou. O Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. Então, por que eu vou alimentar esse vício? Por que eu vou voltar ao vício? Eu não devo mais. Por que eu vou voltar à bebida, às drogas, à mentira, à pornografia? Não tem porquê, irmão. E Cristo deixa bem claro para nós que nós não podemos alimentar. Porque se nós alimentamos esse vício, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu estou te devendo ainda. Se eu estou te devendo, eu vou te saciar. E a prisão vem, e a gente acha que estava forte. Quem já ficou assim um bom tempo sem cair naquele pecado assim, e depois de um tempo caiu? Moço do céu, não sei se é só comigo, mas é muito ruim. Dá vontade de dar uns tapas na cara. Burro, tanto tempo. E essa luta diária, nós não devemos, irmão, de forma nenhuma, alimentar a carne. Porque nós não devemos a carne. Amém? Então, essa vida transformada pelo Espírito, ela precisa partir desse primeiro entendimento. A carne não pode ter valor na minha vida. Os desejos pecaminosos, quando a gente está falando de carnal, de carnalidade, é nos satisfazer com os prazeres dessa vida, os prazeres pecaminosos dessa vida. A carne não pode, irmão, a carne não tem poder. Nós precisamos entender que nós não somos dependentes dessa carne, porque Cristo já pagou todo o nosso pecado. Cristo já nos libertou dessa escravidão que a carne nos traz. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo aí, versículo 13. Ele vai dar o resumo final, né, no início do versículo 1. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Vão morrer. Se viver de acordo com a carne, se continuar satisfazendo os desejos da carne, você vai morrer. Nós vamos morrer. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que mata a carne, olha que interessante, o que mata a carne não é somente eu dizer que eu não devo nada à carne. É o que muitos de nós erramos na nossa luta contra o pecado. É tentar vencer o pecado como? Sozinho. Eu venço o pecado por quem? Por mim mesmo. Tem jeito, pastor Reginaldo? Não tem como. Eu vou fazer isso. Agora eu vou parar. Agora eu vou. Irmão,
quando eu pego um dependente químico para discipular ou para conversar, não, porque eu vou sair, minha família vai ver. Já viu que essa frase é assim? Eles vão ver. Eu falei assim, irmão, você não tem que provar nada para ninguém. Às vezes a gente quer vencer a carne para provar para nós mesmos que nós conseguimos vencer a carne. Nós não temos que provar nada para ninguém, irmão. O apóstolo Paulo está direcionando muito claro aqui: olha, vocês precisam mortificar a carne, e mortificar a carne e não alimentar esse desejo só tem um caminho: é pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não mortificaremos a carne. Sem intimidade com Deus, nós não vamos mortificar a carne. Mortificar a carne é enfraquecer. Aquela velha historinha que todos nós já ouvimos. Irmão, se você tem mais de 1 ano de crente, você já ouviu essa história. Tem 2 cachorros. Aí, os irmãos até já riram, né? Um pitbull e um vira-lata. Deixa o pitbull sem comer 1 ano. Se é que ele vive, né? Um exemplo, muito tempo. E alimenta o vira-lata, deixa o vira-lata fortão, bom, e põe os dois para brigar. Quem vai vencer a luta? Por mais que seja o pitbull, não aguenta ficar de pé. Quanto mais você alimentar a sua carne, mais difícil vai ser uma vida transformada pelo Espírito. Mas quanto mais você alimentar o seu espírito, mais fraco a carne se torna. E mais santo nós nos tornamos. Então, o que eu quero pedir para os irmãos, e é o que nós estamos estudando aqui, é que pelo Espírito Santo de Deus é que nós vamos matar a nossa carne. Não tem outro caminho, é pela transformação do Espírito. Não é pela transformação da religião, não é pela transformação do estatuto da igreja. Quantos conhecem irmãos aqui que vivem por causa das regras da igreja? Não, se eu fizer isso, Carmelo, eu vou ficar de banco, não vou tocar semana. Quantos de nós tentamos, com medo do pastor, com medo da igreja, com medo do irmão, o que o irmão vai falar? É óbvio, irmãos, que o bom testemunho é o princípio de todo crente, amém? Nós temos que dar bom testemunho, mas não é por causa dos outros, é porque o Espírito Santo está em mim e o bom testemunho se torna algo natural, algo normal. Então, o que nós precisamos, irmãos, é tirar a força do homem e colocar o poder do Espírito. Faz o teste. Mergulhe no poder do Espírito. Ora no seu quarto, ora na sua casa, ora em línguas, se edifica a si mesmo, profetiza, deixa Deus te usar, dança no seu quarto com o Espírito, deixa o mover cair lá. Comece a ser cheio do Espírito. Você vai ver o quão forte Deus vai te fazer. Sabe um exemplo disso? Irmão, eu gosto desse exemplo. José do Egito. É o exemplo mais claro de um homem guiado pelo Espírito de Deus. Colocado na casa de Potifar, a esposa de Potifar, eu costumo chamar ela de Potifeia, que de feia deve que não tinha nada, mas o seu caráter era ridículo, terrível. Seduz ele, um jovem, irmão, um homem jovem, cheio de força, cheio de vigor. Se não é Deus, José tinha caído. José conseguiu vencer porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. Você, eu, nós só vamos conseguir vencer a nossa carne se o Espírito de Deus nos guiar. Se o Espírito de Deus nos ensinar o que é temor a Deus. Se o Espírito de Deus nos chamar a esse entendimento. Sabe? O Espírito nos lembra tudo. O Espírito nos lembra do fruto. O Espírito nos lembra de dizer não. Quem já teve a experiência de jogar um papel no chão e falar assim, nossa Deus, estou pecando? É isso, um simples papel no chão, você fala assim, meu Deus. É assim.
E olha que aqui no Brasil nem é lei, mas a lei moral, sujando o lugar que você está vivendo, já nos cobra através do Espírito, que dirá as outras coisas, sabe? Nós precisamos entender que ao nos rendermos ao Espírito Santo, ao nos rendermos a essa vontade de mortificar a carne, Deus nos traz vida. Como que nós vamos apagar um fogo, irmão? Um fogo se apaga parando de colocar lenha. Um fogo se apaga quando a gente joga água. Ninguém apaga fogo soprando. É água morra abaixo e fogo morra acima. Ninguém segura, ainda mais se estiver ventando. Nós nunca apagamos fogo jogando lenha. Então, o trabalhar do Espírito, na maioria das vezes, quem já ouviu essa frase? Vai ser um banho de água fria. Um banho de água fria no desejo pecaminoso, e vai ser ruim. Quem gosta de tomar banho de água fria, irmão? Eu tenho um problema, água fria, posso tomar banho em qualquer parte do corpo, mas se cair nas costas, acabou. Ninguém gosta de tomar um balde de água fria quando o banho quente é melhor. Eu quero que os irmãos entendam é que a sensação em deixar o Espírito agir na nossa vida é a mesma sensação de um balde de água fria, que talvez é ruim no começo, mas depois é o que te traz vida, é o que muda a sua história, é o que faz de você um homem novo, sabe? Tem água disponível para nós. O Espírito Santo quer nos ajudar nisso. O Espírito Santo quer transformar a nossa vida. Por quê? Porque isso traz um resultado. Qual resultado que é esse? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os seus feitos, os feitos do corpo, vivereis. A carne produz morte, separação, tristeza. Eu falei isso aqui domingo passado, quem lembra? O pecado, ele tem dois direcionamentos para nós. Na verdade, um direcionamento que afeta os dois maiores relacionamentos nossos. O pecado, ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Se é um pecado que eu cometo sozinho, ou se é um pecado que eu cometo contra um irmão, ele afeta o meu relacionamento com o irmão. Então, o pecado é uma única palavra. Se você quiser resumir, pecado é quebra de relacionamentos. Quando eu peco, eu estou quebrando um relacionamento com Deus e com o meu irmão. Ou eu quebro com os dois, ou eu quebro só com um, com Deus. Não tem como você arrumar um relacionamento, a não ser se for com capeta. Quem quer relacionar com capeta aqui? Ninguém quer relacionar com capeta. Nós queremos relacionar com o próximo e com Deus. Então é isso que o pecado faz. Ele traz morte, separação, tristeza, vazio, diferente do Espírito, que gera vida, que transforma, que quando Deus entra, a vida muda. Quantos lembra da mulher samaritana no poço? Satisfação nos maridos, satisfação em tudo, sem direcionamento de vida. O marido que estava não era. Não tinha relacionamento com as moças da cidade, com as mulheres da cidade. Tinha que buscar água em lugares separados, vivia isolada por causa do pecado. E quando Cristo entra, a vida muda. Por quê? Porque ela encontra água viva. Sua vida é transformada, sua vida foi mudada pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, há poder de Deus para nós não podemos ficar presos no pecado. Sabe, nós aqui somos bem maduros, né? Bem não, estamos caminhando para a maturidade. Mas você já viu quando um jovem, ele decide andar segundo o Espírito?
Não sei se você teve a oportunidade de se converter na juventude. Eu me converti com 18 anos. Irmãos, foi a melhor coisa da minha vida. Pastor, você experimentou o mundo? Não. A não ser o forró do Big Lulas. Só isso, para quem lembra. Algumas vezes, em algumas boates, mas graças a Deus eu não entrei de ponta no mundo. Graças a Deus, nossa, Deus me livrou de muita coisa. Não sei muita coisa, não sei o que é droga, não sei o que é prostíbulo, nunca entrei num lugar desse, nem sei como é que é lá dentro. Deus me protegeu de muita coisa. Mas ainda mesmo assim, ainda vivi um pouco no mundo. Mas era uma vida sem direção, sem propósito. Quando eu converti, irmão, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, tudo muda. Os sonhos, os propósitos, as vontades, os desejos, os prazeres já não são mais prazeres momentâneos. São prazeres que você olha para a estrutura e fala assim: eu sei que a boa obra que Deus começou em mim, o Senhor vai terminar. Eu posso estar passando por um problema hoje, por uma aflição hoje. Irmãos, eu fico pensando hoje, enfrentando os problemas que nós enfrentamos todos os dias, com trabalho, com boleto para pagar, com filho dando problema, com todos os problemas de casamento que nós temos. Eu acho que sem Cristo eu já teria me suicidado, irmão. Com Cristo, com a esperança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai mudar, de que tudo vai romper. É difícil, imagina sem Cristo, irmão. Imagina sem uma vida transformada pelo Espírito Santo. Por isso que a taxa de suicídio tem aumentado. Porque de fato não vemos esperança, mas em Cristo nós vemos esperança. Na entrega da nossa vida para o Espírito Santo trabalhar e mudar, nós temos esperança que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai transformar a nossa vida e que o Senhor vai nos mudar a cada dia. E que nós temos vida abundante para nós. Teremos vida abundante, sim, nossa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, teremos porta de emprego aberta, teremos tudo, por quê? Porque nós confiamos na obra do Espírito, e na obra do Espírito não está ligada ao tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, é a vontade de Deus. Sabe, servindo a Deus há 21 anos, eu descobri uma coisa. É 21? 2004 fez 20. 2004 eu converti. Tudo passa. Tudo na nossa vida passa. Tem fase, irmão, que vai durar 2 anos, 3 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por que fases vêm difíceis? É porque Deus quer trabalhar em nós e nos transformar cada vez mais parecidos com Ele. Imagina se nossa vida fosse monótona. A gente acha que aqueles monges que ficam nas montanhas sozinhos, tem aquelas vidas lá tranquilas. Passa uma semana com o monge para você ver se você dá conta. Não tem, irmão. Deus está trabalhando em nós através do seu Espírito. Deus está nos guiando para nos transformar segundo a sua imagem. Os problemas que nós estamos enfrentando hoje é Deus trabalhando em nós. E se a gente não observar isso, se a gente não entender isso, nós não vamos fechar o ciclo. Por quanto tempo nós vamos ficar no ciclo? Deixa Deus transformar, deixa o Espírito Santo nos encher, deixa Deus mudar a nossa história e mudar a nossa vida. Nós vamos ser transformados pelo Espírito, irmãos. Eu e você seremos transformados. Sabe, a carne quer nos prender. Ela sempre vai querer nos prender. Mas nós devemos alguma coisa para ela? Não, irmão. Aonde nós arrumamos poder? Aonde você tem buscado poder? Aonde está o seu poder?
Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que nós conversamos com o pastor, por mais que nós conversamos com irmãos, por mais que nós temos discipulado, vai chegar um momento que é só você e Deus. Vai chegar um momento que você não vai ter para onde correr. É você e Deus. É você e aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Vai chegar um momento que você vai achar que você está sozinho. Não estou vendo sair, não estou sozinho. Você não está sozinho, irmão. É porque o Espírito Santo quer te ensinar a depender dele. Deus quer te ensinar você a depender dele. E essa é a obra que o Senhor vai fazer. É o Espírito Santo que nos dá poder para vencer diariamente. É uma vida transformada por Ele. Quantos aqui oram ao Espírito Santo todos os dias? Sabe, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na nossa vida. Qual que é a função do Espírito Santo? Não é só fazer você orar em língua, sair poder de você, curar pessoas. O maior papel do Espírito Santo em nossas vidas é nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O maior poder do Espírito Santo é nos transformar. O maior poder do Espírito Santo não é somente nos usar para fora, mas é nos transformar por dentro. Quantos nós vemos de pessoas sendo usadas por fora, mas por dentro? O próprio Jesus disse: o sepulcro caiado. Sabe, irmãos, querem viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor? Querem viver uma vida abundante? Quer viver uma vida eterna? Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo te transformar. É para isso que nós somos chamados. É para isso que o Senhor nos chamou. Dentro dessa série, né, nós encerramos essa série esse mês, nessa última quinta-feira, dizendo justamente isso. Que a liberdade que o Evangelho vem para nós, o Evangelho que nos liberta, ele está totalmente ligado a uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Nós mistificamos muito. Nós achamos que o Espírito Santo é manifestação de poder, somente. Não é isso. O Espírito Santo ele vai muito mais além do que isso. Ele é uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar todo dia, porque é Ele que nos transforma. Eu não sei se é só comigo ou se vocês também, às vezes, deixam passar em branco as suas orações. Eu oro mais ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo fica um pouquinho mais de lado. É só comigo isso? Ou às vezes com os irmãos também? A gente pede ao Pai em nome do Filho e a gente acaba esquecendo do Espírito Santo. Do Espírito de Deus que está aqui, aquele que Cristo disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Sabe, irmãos, deixe de se relacionar com o Espírito Santo, não. Não deixe de ser cheio do Espírito Santo, não. E tira da sua mente essa performance. Que às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma performance. É você subir no altar, é você colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas caírem. Pode ser. É bom. É bom ser usado pelo Espírito Santo. É bom dar uma palavra de conhecimento. É bom ter uma revelação. É bom curar pessoas. Quem que já foi usado para curar alguém? Alguém pediu alguma oração? É maravilhoso, irmão. Se você ainda não foi, pede a Deus. Deus, eu quero que o Senhor me use para curar alguém. É uma sensação boa. É uma sensação de, nossa, Deus usa a gente, né? Mas, mais importante do que isso, é intimidade com o Espírito Santo.
para você mesmo. Para você mesmo. A mensagem que eu quero trazer aqui nessa noite é: deixe-se ser transformado pelo Espírito. Ora ao Espírito Santo todo dia. Deixa Deus ministrar no seu coração, deixa Deus te limpar, deixa Deus te mostrar que você não deve nada à carne, aos traumas, às dependências. É só o Espírito Santo, irmão. Tem milagre que pastor nenhum faz, tem milagre que culto nenhum faz. Tirar aqueles dogmas ultrapassados, aquelas prisões na nossa mente que nos enjaulam. Eu tenho hoje algumas coisas relacionadas à igreja que quando eu ouço falar me dá até arrepio. Mas que são boas. Exemplo, célula. Quando fala de célula, gente, me dá um revertério no estômago aqui. Ó. Mas por quê? Porque quando eu fazia célula, eu trabalhava muito com neófito. Pegava um novo convertido e colocava para liderar uma célula. Qual que é a chance disso dar certo? 10 em 1 em 10? E isso me veio trazendo traumas. Mas esse é o caminho de gerar pessoas, abrir culto nas casas. E eu tenho orado a Deus, falei: Deus, eu quero fazer, eu tenho que fazer, me ensina como, vamos achar um jeito, e Deus vai. Aí Deus está trazendo direções para nós estamos criando aqui na igreja, né, pastor Reginaldo? O curso de discipuladores. Agora nós vamos ensinar os irmãos a discipular pessoas primeiro, antes de enviar, antes de querer jogar aí para abrir grupo de comunhão, para fazer as coisas. São traumas que foram gerados, que talvez são coisas boas que a gente vai perdendo. Por que eu estou querendo mudando um pouquinho o assunto? Porque talvez tem coisas que você passou e que Deus quer te usar e que Deus quer ajudar você a fazer com que você ajude outras pessoas, mas você ainda fica travado. Então deixa o Espírito Santo moldar na sua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo transformar isso em você e falar assim: olha, eu quero te usar do jeito certo, da forma correta. Não é porque erraram, não é porque fizeram errado, que não tem jeito certo. Por que existe a nota de 100 falsa? Porque tem a verdadeira. Por que existe o falso? Porque existe o verdadeiro. Então nós temos que olhar para o verdadeiro e aplicar de forma correta. Amém, irmãos? Quantos serão dependentes do Espírito Santo aqui? A mensagem dessa noite foi justamente essa. Vocês não devem nada para a carne. Nós não devemos nada para a carne. Nossa carne não tem que cobrar nada de nós. Nós não devemos satisfazer a carne, porque se satisfazermos a carne, morreremos. Mas nós somos guiados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Quando eu estou mal, eu coloco uma música lá em casa para me ouvir, bem alta no fone, que vocês conhecem. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem lembra dessa música? Essa música é maravilhosa, irmão. Ela lembra o valor que nós temos. Sabe? Não tem no mundo nada que se compare, nada. Pensa numa coisa boa aí. Pensa num sonho que você não realizou e talvez não vá realizar. Não se compara ao ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem nada de maior valor no mundo do que aquilo que nós temos, o Espírito Santo.
nós conseguimos compreender nessa noite que Deus habita dentro de nós? Irmão, isso é muito forte. Isso é muito sério. Deus poderia habitar em qualquer pessoa, menos pecador do que eu, do que você, mas Deus, o Criador do universo, o sustentador de todas essas coisas, decidiu morar dentro de nós através do seu Espírito. Ah, não é pouca coisa não, irmão. É muita coisa. É incalculável o fato de termos Deus habitando dentro de nós. Não tem preço. Compensa viver segundo a carne? Não. Não compensa. Vamos lutar. Vamos ser transformados pelo Espírito Santo. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos diante do Senhor e sabemos que somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Teu Espírito. Nós somos dependentes do Senhor para nos fortalecer. Espírito Santo, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nos transforma num homem segundo o coração de Deus. Nos transforme numa identidade de Deus essa terra. Senhor, nós queremos ser cheios do Senhor, Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Senhor, cheios para dizer não ao pecado, cheios para dizer não às nossas próprias vontades, cheios do Senhor para sermos testemunhas vivas do Senhor aqui nessa terra. Ah, Senhor, nos dê sonhos, visões, claridade sobre as coisas desse mundo. Nos ajuda, Espírito Santo. Revela para nós o que seremos, aonde estaremos. Não nos deixe ficar parados no meio do caminho. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Ah, nós precisamos disso. Ah, nós precisamos disso. Ser guiado pelo Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Ajuda a sua igreja. Ajuda os meus irmãos que aqui estão nas suas falhas, nos seus desafios. Quando eles tiverem que dizer não para a carne, quando eles tiverem que falar, não, eu não devo nada para a carne, que seja pelo teu Espírito, que seja pela sua força, que seja pela sua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor, para a glória, graça e louvor do seu nome. É o que eu te peço. Nós oramos assim, te pedindo em nome de Jesus. Nos guie para a glória do Senhor. E toda a igreja diga amém. Amém, meus irmãos. Sai daqui pensando nisso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter minha vida transformada pelo Espírito Santo. Eu quero, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Dá um aplauso ao Senhor.